Então, a gente acaba criando também muito vínculo, uma rede de network muito grande, acaba que todo mundo vai se conhecendo, né? E aí, a rotina de um assessor de distribuidora, ela tem algumas variações de empresa para empresa. Às vezes tem plantão, final de semana, porque você tem que dar assessoria para um laboratório X. Ah, tá, aquela empresa tem um contrato com um laboratório grande, né? Um laboratório da DASA, um Pardini. Então, provavelmente tem um contrato lá de plantão, mas isso tudo muito alinhado com o funcionário, como assessor. Aquele profissional biomédico que quer entrar nessa área da assessoria, ele também vai precisar de fazer essas avaliações, né? Na hora de pleitar uma vaga, ou de fazer uma prospecção de carreira, vai ter que fazer essas avaliações. Espera aí, eu estou me candidatando para uma vaga diretamente no fabricante ou estou me candidatando a uma vaga para o distribuidor daquele fabricante? A gente vai ter uma variação de rotina, tá? Viagens. Estou lembrando aqui, né, que são muito importantes também para a rotina. É muito comum, na assessoria científica, a gente ter viagens, porque a gente precisa visitar os clientes, ou muito dos problemas e intercorrências têm que ser resolvidas em loco, presencialmente. Então, pode acontecer. Mas é menos comum na assessoria do fabricante, que é o meu caso. Eu viajo bem pouco, tá? Eu viajo, assim, no último caso. Mas tudo vai variar bastante. Então, também isso é um ponto, tá? Eu vou ter uma entrevista de emprego amanhã para assessoria. Eu preciso alinhar isso com o meu gestor. Disponibilidade para viagens, plantões, como que é a rotina, porque a gente vai ter essas variações aí no mercado também. Mas, gente, vou ser bem sincera, eu sinto falta de viajar. Todas as vezes que eu viajei, eu adorei. É ter o contato, sabe, do laboratório, de você estar lá dentro, de você poder ajudar presencialmente, calor humano, isso é muito bom. Eu sinto falta, eu viajaria mais se eu pudesse. Isso fortalece muito seu networking também, né? Fortalece. Muito vínculo, né? Um network. A gente vai conhecendo muita gente diferente aí na nossa trajetória. Isso é Eu muito falo bom. muito porque eu era do comercial. E o comercial é aquela pessoa que ninguém quer atender, ninguém nunca quer comprar nada. Mas o assessor científico, todo mundo abre as porteiras porque é a pessoa que resolve problemas. O assessor científico é muito bem recebido. Sempre. Muito bem recebido por causa disso. É a pessoa que vai salvar a rotina daquele laboratório naquele dia, né? Então, isso aí que você falou é crucial. O comercial fala, nossa, aquele cara vai lá me vender aquele equipamento de novo, vai me oferecer aquele produto de novo, né? Vou ter que dar atenção, vou ter que escutar, ou senão vai empurrando, né, com a barriga, aquela visita, mas o assessor não. O assessor bateu na porta, a gente é recebido com café, com pão de queijo, com bolo, com tudo, claro, né, gente, no refeitório. Mas a gente é muito bem recebido, tá? Isso aí eu não tenho que reclamar. O assessor sempre é muito bem visto pelo laboratório. É verdade. Eu falo como comercial que às vezes eu tinha que levar um assessor comigo para eu poder entrar, porque o assessor tem porta aberta sempre no laboratório. Mesmo que não tenha nada estragado, foi lá fazer uma visita de cortesia, e aí o comercial ia junto de carona, porque senão era super difícil de entrar. Essa é uma estratégia, viu? Que geralmente as empresas usam, tá? É verdade. Eu brinco, gente, assim, é um ponto importante que a gente também falar sobre. O assessor científico, ele acaba virando um produto da empresa também. Porque você está lá prestando um serviço. A empresa, ela está lá vendendo equipamento e vendendo produto. Você, assessor científico, né? Você, biomédico, vai estar lá na assessoria científica, você está vendendo o seu serviço. Você está prestando um serviço. Aquele serviço, tá? Quando o laboratório compra o equipamento, ele está comprando também o serviço de assessoria científica da Luma, o serviço da assessoria científica da assessora X, da assessora Y, do assessor. Ele é um combo. Então, se o seu trabalho não é bom, tá? Aquele produto daquele fabricante, daquela marca, também é reconhecido como não tão bom assim, tá? Então, por isso que o comercial gosta muito de usar essa estratégia também. Peraí, se a assessora tal for comigo nessa viagem, né? A assessora científica conversa quase todo dia com esse laboratório, já tem um vínculo, já sabe todos os funcionários que estão trabalhando lá, né? De repente, se eu levar a pessoa comigo, eu vou ter mais portas abertas, vou conseguir dialogar melhor, vou conseguir apresentar um produto novo. De praxe, a assessoria já consegue dar uma olhadinha, deixa eu ver como é que tá a sua rotina, deixa eu ver como é que você está usando esse equipamento, já passa uma orientação, já revisa alguma coisa, já dá uma consultoria. Nós somos também, tá, na assessoria científica, um produto que é vendido. A nossa imagem, né, o nosso conhecimento, ele é vendido. E agora, me conta uma coisa, como é que você descobriu essa área de atuação? Como eu disse, eu tenho um técnico já de patologia clínica e já atuava no laboratório. Então, tive uma trajetória aí de uns 6 a 7 anos atuando em bancada. Passando muito perrengue, né, Renata? Passando muito perrengue na bancada ali, ó, dia a dia, sabe? Bancada raiz. E aí, ligando para a assessoria científica, ligando para o técnico, ligando para o engenheiro, passando perrengue com equipamento, com automação laboratorial, porque você entra no laboratório e você não sabe absolutamente nada. Gente, no meu primeiro dia de laboratório, quando eu entrei e vi aquele tanto de equipamento,
Eu fiquei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu cheguei pra minha colega que estava me recepcionando, falei, tá, mas beleza. E onde que é o laboratório? Ela é aqui. Eu falei, aqui? Mas peraí, cadê a bancada? Cadê as pipetas? Cadê os microscópios? Aquele tanto de microscópio. Eu tava esperando chegar e encontrar esse cenário, que é o cenário que a gente tem no laboratório educacional. Então, quando eu vi aquele tanto de equipamento, eu fiquei assim, gente, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou operar isso aqui? E você começa a se questionar também, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu papel aqui? E aos pouquinhos ali, atuando, trabalhando no dia a dia, você vai passando um perrengue ali, um perrengue no outro dia, e você vai precisando da ajuda da assessoria. Foi aí que eu, então, descobri. Falei, bom, peraí, tem uma pessoa que domina isso aqui, que entende disso aqui, pode me ajudar? E essa pessoa, ela realmente, ela é a referência. O assessor científico, gente, é de uma responsabilidade tão grande, que muitas das vezes a pessoa que está ali na bancada, ela tem uma rotina, e muita coisa passa despercebida. E o assessor científico, no atendimento, ali numa visão 360 graus, já consegue identificar vários gargalos. O que ele falar, está falado, é acatado. Então, olha a responsabilidade. Então, foi assim que eu descobri, Renata. Precisando mesmo da ajuda, ficando perdida e tendo esse contato com esse profissional. E foi aí que eu comecei a me inspirar. Falei, gente, que legal, que bacana ter uma pessoa que domina tudo isso aqui. Deixa eu entender o que eu preciso fazer para poder, então, alcançar, né, essa trajetória. Qual que é o meu planejamento agora dos próximos passos, né, para poder pleitear uma vaga na assessoria? Como que eu posso fazer para chegar a ser uma assessora científica? Eu sempre gostei muito de ensinar, de falar, de ajudar as pessoas. Então, logo me identifiquei. Falei, gente, como que deve ser legal, né? Você está trabalhando o dia inteiro ajudando as pessoas, sendo forçada a sempre estar estudando. Tá ali, correndo atrás de mais e mais e mais conhecimento. Então, eu conheci mesmo a assessoria científica ali, na rotina da bancada. Não foi na faculdade, não foi com o professor me falando, foi porque, de fato, eu tive esse privilégio de já trabalhar na área e de já saber ali. Falou, bom, peraí, coordenador de laboratório, gestor, supervisor, o especialista em hematologia, o especialista em micro, eu já sabia do mercado quando eu estava na graduação. Então, aí eu tive a oportunidade de, então, fazer um planejamento para estar onde eu estou hoje. Como é que você ingressou na assessoria científica? Quando eu estava ali na bancada, eu fui percebendo que na assessoria, a maioria das vezes a gente entra em contato, primeiro, para resolver alguma intercorrência do equipamento. Segundo, principalmente, controle da qualidade, tá? Você está lá passando o controle da qualidade. Para quem ainda é novo aí na área da biomedicina, é estudante, tá? O controle da qualidade é uma amostra com valor conhecido, que você passa ali no equipamento, você faz uma dosagem, você faz uma leitura, e ele tem que dar aquele valor aproximado. Eu acho que isso já, de forma leiga, para vocês entenderem. Muitas das vezes, você está lá na sua rotina, você passa aquela amostra controle e o resultado fica ruim. Você não pode passar as amostras dos pacientes sem antes entender por que o resultado está ruim e resolver aquele problema. E aquele problema, quando você tenta de tudo e não consegue, é onde entra o papel da assessoria científica. Vou ter que ligar para o meu assessor, vou ter que ligar para a minha assessora, vou ter que abrir um chamado. Então, eu fui percebendo isso. Falei assim, peraí, eu entro muito em contato com a assessoria para resolver problemas de controle de qualidade. Eu entro muito em contato com a assessoria para poder fazer uma nova calibração no equipamento. Então, será que eu não tenho, então, que traçar um planejamento em que eu tenho que estudar muito sobre controle da qualidade, muito sobre calibração, muito sobre qualidade analítica do laboratório? Então, eu fui me interessando cada vez mais e mais e mais para essa área. Até que eu já era técnica de laboratório de um hospital grande aqui em Belo Horizonte, do SUS, e eu já tinha passado por todos os setores. Então, já tinha passado pelo setor de hemato, já tinha passado pelo setor de bioquímica, imuno, urinálise, micro, coleta. Gente, eu já tinha passado por tudo. Eu, assim, não é me gabando, óbvio, a gente nunca sabe tudo, mas eu já dominava todos os setores, eu já tinha muita autonomia em todos os setores. Só que a área da qualidade, ela geralmente, ela é muito de responsabilidade de um biomédico específico. O técnico de laboratório, geralmente ele está lá para passar a amostra controle, ele quase não tem autonomia para fazer avaliação. Então, depois de dominar tudo, né, de ter autonomia em tudo, e observar e falar assim, peraí, o que eu ainda não sei aqui? E eu fui ver que era justamente o controle da qualidade, calibrações, avaliação, o equipamento está apto ou não está apto para poder liberar resultado. Então, aquilo foi me instigando. E aí eu casei as informações, peraí. Eu sempre ligo para a assessoria para me ajudar com o controle da qualidade. Quando o biomédico lá fala assim, Luma, liga lá na assessoria que o controle da qualidade não ficou bom. Mas eu ligava e eu ficava só fazendo os procedimentos que a assessoria científica me orientava, mas sem entender absolutamente nada. Tá bom, beleza, fazia os procedimentos. Quando, por fim, a assessoria científica falava para mim que estava ok, eu só repassava para o biomédico responsável do plantão, falando que estava ok, ele avaliava e
eu não entendia bulufas, isso me incomodava, mas de uma forma que eu ficava assim, gente, primeiro que isso me incomoda, só seguir ordem sem entender o que eu estou fazendo. Segundo, que eu quero pleitear futuramente uma vaga na assessoria. Acho chique, acho super interessante, então, beleza. Então, é isso aqui que eu tenho que dominar, é isso aqui que eu tenho que aprender. Aí foi quando eu comecei a investir em cursos específicos nessa área. Tudo que era curso de controle da qualidade eu fazia, tudo que era curso de calibração, curso de validação de equipamento, que é muito importante, envolve muita estatística, então tudo, Renata, tudo que parecia que eu tinha condições ali de fazer, eu estava envolvida. E aí, depois, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na área da qualidade, de um laboratório hospitalar. Então, eu pedi conta de onde eu estava, fui fazer estágio na área da qualidade, e aí coincidiu, assim, tudo casou muito bem, todos os cursos que eu já tinha feito com esse estágio, e foi tudo isso que me deu a oportunidade de abrir portas, né, na assessoria científica. Porque vocês vão reparar, aí na trajetória de vocês, quando vocês forem pesquisar, tá, vaga de assessoria científica, o principal requisito é conhecimento em controle da qualidade. Então, foi basicamente isso, foi investir nisso. Porque o resto não adianta. A gente nunca vai saber tudo. Os equipamentos mudam muito de fabricante para fabricante. Existe uma metodologia padrão e base, né? Mas o resto é no dia a dia. Agora, controle da qualidade, para quem quer ser assessor científico, tem que estar afiado, tem que estar na ponta da linha. Existe o biomédico que é especialista em hematologia, o biomédico que é especialista em microbiologia, mas não existe uma pós-graduação, um curso preparatório para assessor científico, certo? Não existe. E aí foi onde eu tive muita dificuldade. Logo eu, né, que gosto de entender o que eu estou fazendo, gosto de entender a fundo o que eu estou fazendo, achei que só de migrar para assessoria científica eu ia estar dominando tudo. Bom, já fiz curso de controle da qualidade, já tenho ali um domínio sobre estatística, sobre validação, já sei orientar, sei ensinar, sei avaliar relatório, ótimo. Mas o dia a dia da assessoria científica, você precisa ter um domínio muito grande também nos equipamentos, na automação. Você vai procurar cursos, que foi o meu caso, né? Comecei a procurar cursos ali na área, beleza. Então, gente, não é possível, eu tenho um curso de assessoria científica. Não encontrei. Ah, mas não. Tá bom. Então, vamos procurar um curso de automação laboratorial. Comecei a pesquisar, comecei a procurar, também não encontrava. Falei, gente, não tem cabimento. Como que eu vou? Eu olhava as minhas colegas de assessoria científica de 5 anos de experiência, né? E eu ali, iniciando a carreira, iniciando a trajetória ali na assessoria científica, pegando um chamado por vez, um atendimento por vez. E, igual eu disse, é um trabalho em equipe. Fulano, me ajuda com isso aqui. Beltrano, o que você acha disso aqui também? O tempo inteiro acionando as minhas colegas para poder me auxiliar ali e não entendendo bulufas do que elas falavam. Gente, mas eu achei que era só ser assessora. Eu achei que minha vida estava assim. Eu falei, não, que chique, sou assessora científica, sei tudo, tô falando tudo. E aí eu tô passando conhecimento ali pro laboratório, o laboratório e a analista ali tá absorvendo e tá me achando super foda. Mas eu não tava entendendo nem o que eu tava falando. Eu só estava repassando também informação. Gente, isso começou a me incomodar. Não é possível que quem vai ingressar na assessoria vai começar desse jeito. E não é possível, que é o que mais me preocupava, viu, Renata? E não é possível que os analistas, que os técnicos, os biomédicos, bioquímicos, biólogos, que estão trabalhando também, só estão seguindo ordem também. Como assim? O profissional do laboratório está seguindo uma ordem de uma assessora científica recém-contratada que está seguindo uma outra ordem e não sabe nem o que está falando. E a gente está liberando resultado laboratorial. E se nessa comunicação existe um delay, tem um telefone ali sem fio? Como que faz? Qual que é a qualidade desse resultado laboratorial? Como está sendo liberado? Isso começou a me preocupar. E, de fato, não existe uma pós-graduação até o momento, tá? Hoje é dia 9 de outubro de 2025. Não existe uma pós-graduação em assessoria científica. Não existe um curso de assessoria científica. Na minha época, muito menos. Mal se falava em automação laboratorial. Nenhum conhecimento era compartilhado na internet. Foi aí, então, que eu resolvi ter a iniciativa de começar a falar sobre automação laboratorial. Tanto no Instagram, quanto no LinkedIn. E criar o primeiro curso de automação laboratorial. Não é voltado só para assessoria científica, ele é voltado para o analista também de laboratório, aquele profissional que está no dia a dia, operando aquele equipamento. Então, é um curso que tem uma linguagem super acessível, não é uma linguagem de assessor, né, aquela linguagem rebuscada, que a pessoa está falando, não estou entendendo nada, é uma linguagem super simples de você entender, com um curso base. Ah, Luma, mas lá você ensina a mexer no equipamento X, Y, Z? Não. É um curso que ensina a base para todos os equipamentos. Qualquer equipamento, qualquer fabricante que você for trabalhar, vai ter isso daqui, né? Trabalha com essas metodologias, faz esse tipo de análise.
Então, aí eu tomei essa iniciativa, que, assim, eu tenho muito orgulho de falar, porque quem dera eu ter acesso, né, a esse tipo de curso na minha época, como técnica de laboratório, inclusive, quando iniciei a carreira. E ele é muito voltado também para aqueles profissionais que querem aperfeiçoar, querem seguir carreira ali, ter um plano de carreira na assessoria científica. É um conhecimento mínimo para você atuar como assessor científico, é você entender sobre automação laboratorial. Então, já é um curso de porta de entrada para aquele profissional que quer ser um assessor científico. Eu tenho planejamento, tenho aí propósito de lançar o curso completo de assessoria científica. O curso de automação laboratorial, não gosto de falar que ele é um curso de assessoria científica, porque o assessor científico hoje, ele não precisa ter apenas conhecimento técnico. Não é só saber sobre controle de qualidade e saber sobre automação laboratorial. Isso vai te abrir portas. Mas para você se formar como assessor científico, além de controle da qualidade, qualidade analítica, automação laboratorial, validação, você tem que saber se comunicar, se portar, conhecer sobre o mercado diagnóstico, né, de in vitro. Você tem que conhecer como que funciona, como que é a cadeia da logística, fabricante, distribuidor. Tem que saber um pouquinho sobre estratégias comerciais também. A gente não começou essa live falando que o comercial adora pegar ali o assessor científico para poder ter portas, ter oportunidades para conversar com os laboratórios, né? Então, a gente precisa entender essas estratégias, precisa entender o alinhamento, como que o comercial trabalha, o que que o comercial vende desse jeito. Então, para a gente conversar a mesma língua, tá? Assessoria científica e comercial tem que pensar juntos, tem que conversar a mesma língua. Por isso que eu não gosto de falar que o curso de automação é um curso para assessoria, porque a assessoria envolve muito, muito, muito mais. É um outro mundo, né? Muito mais a fundo também. Eu tenho alguns mentorandos de assessoria científica, de pessoas que já estão atuando na assessoria, que eu acompanho, e tenho uma intenção, sim, de transformar essa mentoria num curso mais acessível para aquelas pessoas que já atuam na assessoria científica, querem mesmo se aprimorar, e aqueles profissionais que querem ter a oportunidade de ingressar na área. Como a gente não tem, né, hoje no mercado, esse apoio, esse auxílio, me perguntam sempre, bom, a gente tem um curso de automação, mas de assessoria, calma, tá no papel, e ele vai ser tirado do papel quanto antes, em breve. E até hoje, assim, realmente não existia um curso de assessor científico, todo mundo aprende na raça, Aprende né? na raça. Assim como você aprendeu, quem antecedeu a você também teve que aprender na raça e juntando um conhecimento daqui, dali, e na maioria das vezes, o que eu vejo pelas empresas que eu trabalhei, os assessores científicos que eu conheço, sempre é alguém que se destacou tentando resolver problemas e teve essa educação continuada. E até fazendo um link com o que eu faço. Eu dou mentoria de currículo LinkedIn. A primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, depois que eu recebo o currículo, quais foram os equipamentos que você trabalhou e os reagentes? Isso é super importante para enriquecer currículo, para mostrar o seu valor enquanto profissional, independente se você vai para a assessoria ou não. Certo? Então, você